Então, Wagner, há poucos dias, tanto o soldado Noélio, vereador na Câmara Municipal, quanto o deputado estadual Sargento Reginaldo, reverberaram lá na Câmara e na Assembleia que criminosos haviam expulso da sua residência lá de um familiar, de uma pessoa ligada à vice-governadora Jade Romero. E isso teve um burburinho. Aliás, inclusive, na Assembleia, num determinado momento, houve um clima tenso, porque o Reginaldo, o deputado Sargento Reginaldo, sentiu-se agredido quando o presidente da sessão questionou, dizendo que essa senhora havia saído lá da residência dela por uma questão, briga de vizinho. Essas coisas todas têm acontecido, eu estou sendo redundante, né? Tem acontecido como a oposição tem relatado, ou há também um excessozinho? Edson, eu, o Reginaldo e o Noélio tivemos há cerca de 20 dias atrás no Planalto Ayrton Senna, uma comunidade do lado do José Walter. Lá no Planalto Ayrton Senna a gente encontrou um trecho, um quadrante, que tinham 60 casas abandonadas. Teve uma delas, inclusive, que a gente se emocionou, porque a gente entrou um duplex bem arrumadinho, no azulejo, bonitinho, organizado, e a gente ficou imaginando o investimento que aquele morador fez e teve que abandonar a moradia por determinação das facções. Perceba, Planalto Ayrton Senna colado no José Walter. O caso específico que foi denunciado pelos meninos foi denunciado porque foi expulso um policial que, por acaso, é esposo de uma tia da vice-governadora. O policial foi expulso de lá porque a presença dele estava inibindo a ação das facções e as facções determinaram que ele saísse daquela casa. A primeira pergunta que eu faço, se fosse briga de vizinho, por que 20 policiais estavam no momento que o policial e os familiares estavam tirando os móveis para poder ir para outra casa? Você acha que uma briga de vizinho faria pessoas que moram há 40 anos numa casa abandonarem essa casa? Então, se o questionamento é em relação ao parentesco da pessoa com o vice-governador, eu falei com a tia dela por uma videochamada, ela disse, capitão, pode denunciar, porque de fato não é porque eu sou tia da vice-governadora. Esse vídeo foi denunciado como forçado. Ela teria Esse vídeo que ela está falando, na verdade, é da mãe dela. Esse vídeo é de uma senhora que ficou indignada, uma senhora de 70 anos, porque houve uma negativa de que a tia era tia de fato, né? E ela, a mãe da tia da vice-governadora foi lá para dizer, olha, eu tive uma filha com o avô da vice-governadora. Essa filha é o quê? Não é tia não dela? Então, foi um questionamento que a senhora, irritada por conta da negativa, foi lá para a rede social fazer. Mas aqui a gente tem que fugir da questão do parentesco. Só por estar expulsando uma família já é grave. E se essa família, o chefe da família é um policial, é mais grave ainda. No dia seguinte a esse fato, Edson, a gente teve a casa de um outro policial metralhada no Maracanaú. No dia seguinte a esse fato do Maracanaú, nós tivemos a invasão do hospital da Polícia Militar por bandidos que levaram a arma do vigilante do hospital da Polícia Militar. Se isso não é grave o suficiente para o governo acordar e dizer, olha pessoal, está acontecendo um fato grave, a gente precisa da ajuda de todas as instituições e o governador, que é para ser o maior líder do estado, era para fazer como o Caiado fez lá no estado de Goiás. Chamar aqui o Tribunal de Justiça, chamar a Assembleia, chamar a imprensa, chamar a sociedade e dizer, olha, a gente precisa fazer um pacto pela segurança do estado de Ceará. Porque hoje, quem é vítima das facções tem medo, inclusive, de denunciar. Eu estava conversando com um delegado amigo meu, ele dizendo, Wagner, é muito difícil a gente investigar essas extorsões que estão acontecendo, por exemplo, no centro da cidade. Tem comerciante pagando 30 mil para a facção, para ficar com as portas abertas, mas quando a gente vai lá... No centro da cidade, no centro da cidade. E sabe o que é mais grave, Edson? Eu trabalhei aqui em Fortaleza e conheço bem. A delegacia do 34º DP, que é a delegacia que ficava de plantão 24 horas, que a gente conduzia, o bandido que a gente prendia à noite, de madrugada, no final de semana, está fechado o plantão, não tem mais plantão.
Você não tem mais plantão. Olha, na minha época, você não tem mais plantão na delegacia do Conjunto Ceará, você não tem mais plantão na delegacia do Pan-Americano, você não tem mais plantão na delegacia do 34º, e alguma coisa precisa ser explicada para a população, porque alguns concursos foram feitos. O que estão fazendo com esses policiais, com esses delegados, com esses policiais civis? Um policial civil me reclamou: capitão, o que está havendo, o que está acontecendo? Houve a denúncia, inclusive, de um coronel de São Paulo, relatando que aqui no estado de Ceará nós temos 850 policiais que não estão na atividade policial, estão em outras atividades afins, fazendo segurança de ex-senador, de ex-deputado, a bambão. Então, virou Bahia, literalmente. A gente precisa ter... 800 policiais... A denúncia foi feita por um coronel de São Paulo, na imprensa, 850 policiais que estão à disposição de outros que não da segurança pública. Eu sou policial militar, mas eu era vereador de Fortaleza e eu denunciei quando resolveram colocar à disposição do prefeito de Fortaleza policiais militares. Espera aí, já tem a guarda municipal, para que polícia militar? Então a gente tem que ter responsabilidade. Não adianta sair fazendo concurso da polícia se o policial não está indo para a atividade fim, que é fazer a segurança da população. O capitão Wagner, o senhor quase que respondeu a pergunta que devia fazer. Fecharam os plantões, não é, de várias delegacias e se admitiu mais policiais. Se bem que essas delegacias mais para policial civil, né? Isso. Mais para policial civil. Que razão motivou o governo a fechar os plantões, a acabar com o plantão das delegacias? Edson, é um questionamento que a gente se faz todo dia. Repito, eu estava conversando com esse delegado da Polícia Civil que me relatou: Wagner, eu trabalhei lá no Pan-Americano, eu lembro que eu prendi pessoas e levei para o Pan-Americano e era esse delegado que estava lá, que é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, ele dizendo: fecharam o plantão do Pan-Americano. Perde-se a referência ali na região, quando você vai procurar a delegacia, ela está fechada no final de semana, à noite. Então, fecharam o Conjunto Ceará, delegacia que eu conhecia muito bem, porque conduzi alguns criminosos para lá, conduzi criminosos para o 34º, conduzi criminosos pan-americanos. Então, conheço essas delegacias, que eram as delegacias que ofertavam ali o policial uma agilidade para você fazer o flagrante e poder voltar para a rua para dar segurança à população. Quando você não tem essas delegacias mais funcionando, Edson, isso gera um problema gravíssimo. O policial prende o criminoso e sai rodando a cidade toda para achar um local para poder realizar o flagrante. Então, é grave o que está acontecendo e até hoje o governo não deu explicação. Se fizeram mais concursos, inclusive fizeram mais concursos para a Polícia Civil. O efetivo que existia na Polícia Civil na época que eu estava na ativa era de 1.500 homens, hoje a gente tem 2.500, quase 3.000 policiais civis. Então, algo de muito errado está acontecendo. Esse erro tem acontecido no Corpo de Bombeiros, quando você abre um quartel do Corpo de Bombeiros simplesmente para dar satisfação da sociedade. Abrir aquele quartel ali do edifício Andrés, o edifício que desabou, e lá construíram um quartel, lógico que o quartel do bombeiro ali é simbólico, mas não tinha efetivo para colocar lá. Tiraram o efetivo do Mucuripe e colocaram lá. Hoje, na região do Mucuripe, que tem ali a refinaria da Petrobras, que tem muitas indústrias, se acontecer ali um incêndio, a resposta não vai ser a mesma não, porque o efetivo não está mais lá. Então, é grave o que tem acontecido em termos de segurança no estado de Ceará. Não se tem feito o trabalho técnico, nem se tem dado a autonomia necessária para comandante-geral da PM, do bombeiro e o próprio delegado-geral de Polícia Civil dar a resposta que a população precisa ter. Muitas vezes se traz um secretário de segurança de fora do estado, que não conhece a nossa realidade, que se você soltar ele lá em Caraí de Amontada, ele não sabe nem voltar para Fortaleza se não tiver um ex. Então, isso é um problema muito grande. Todos os estados que conseguiram vencer essa guerra contra o crime, o secretário de segurança é do próprio estado. Ele conhece, ou ele é um policial militar, ou ele é um policial civil, mas ele é do estado e conhece a realidade. Então, está faltando isso. Dá a um cearense a condição de ser secretário de segurança e dar a resposta que a população precisa. Capitão Wagner, há poucos dias o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, fez um pronunciamento, e nós repetimos aqui porque entendemos que ele era muito sério, foi muito duro, né? Era um verdadeiro libelo. O desembargador disse que
nós estávamos tendo aqui delegados virtuais. O delegado não ia à delegacia. Tem isso aí que é a Polícia Civil, né? Mas ele falou também em militares. Eu pergunto ao senhor, o pessoal da segurança está com mais medo dos criminosos do que nós outros comuns? Porque nós estamos amedrontados. Mas a polícia desse jeito, trabalhando virtualmente, fechando plantões, soldados militares sendo expulsos de suas residências, esse pessoal da segurança está com mais medo do que nós civis? Edson, excelente pergunta. Quando o Estado não dá resposta devida, nem em relação ao seu próprio profissional de segurança, porque o profissional de segurança a serviço, ele representa o Estado. Se um policial é baleado durante o serviço, se ele é morto durante o serviço, é o Estado que está morrendo ali. Então o Estado precisa dar uma resposta urgente. Eu me lembro como se fosse hoje, policial que foi assassinado ali no Pirambu. Ele saiu da casa dele, eu fui lá no local, Edson, ele saiu da casa dele, ele não andou um quarteirão. Os criminosos estavam lá esperando e metralharam o policial, mataram um subtenente do lado da casa dele, na comunidade que ele morava, de forma cruel. A gente teve vários casos de policiais expulsos das suas próprias residências. E o Estado, o máximo que fez foi o seguinte, Edson, mandou ali uma escolta de policiais para resguardar a retirada dos móveis para que a pessoa fosse procurar uma outra residência. Isso é uma decretação de falência do Estado. Entre o discurso do governador de que endurecer a vida dos criminosos e a realidade é completamente diferente. E você falou aí da questão do desembargador Raimundo Nonato, e a gente precisa lembrar para a população que hoje essa corrupção, essa questão do avanço do crime tem uma relação com os três poderes, especialmente com o crime entrando na política. Quando você tem prefeitos eleitos com dinheiro de facção e a própria Justiça, a própria Polícia Federal e a Polícia Civil já mostraram, o prefeito de Choró, o prefeito de Santa Quitéria, há denúncias aí do prefeito de Canindé também, eleitos com dinheiro do crime organizado. Você não vê uma operação da estrutura de segurança do Estado para prender esse prefeito de Choró que está circulando livremente. Foi para o Rio de Janeiro, mas já está aqui circulando livremente no Estado de Ceará. Não há um esforço mínimo do governo. Por quê? Porque o prefeito é de um partido da base do governo. Eu até disse recentemente, né, e aqui com todo respeito à pessoa, que o senador Cid Gomes tem que ter cuidado, porque o prefeito de Choró, do PSB, o prefeito de Santa Quitéria, do PSB, o prefeito de Canindé, do PSB. Tem alguma coisa errada aí com o PSB, que está recebendo essas pessoas com vínculos, com facções. Então, ou o Estado tem a coragem de cortar da própria carne e colocar atrás das grades esses prefeitos, como aconteceu agora com o prefeito de Potiretama, envolvido aí com um grupo de extermínio, envolvido com série de questões e foi preso. Será que só vão fazer isso com o prefeito de Potiretama, porque era de uma cidadezinha pequena ali do Vale de Jaguaribe? Bora agir, bora fazer o que precisa ser feito, porque tem deputado envolvido, tem vereador envolvido, tem prefeito envolvido, ou a justiça tem coragem de fazer o que precisa ser feito. E é muito bom escutar um desembargador falar de forma mais objetiva e denunciando inclusive isso, mas o Estado tem que fazer seu esforço para colocar atrás das grades esses criminosos que estão foragidos. Aliás, a Justiça só pode fazer depois que o Estado fizer, o Executivo fizer a sua parte, né? Porque a Justiça não pode mandar prender alguém sem uma razão, né? Sem um motivo plausível, sem um inquérito. Até decretou, né, Edson? Nesse caso específico de Choró, a Justiça decretou. A minha pergunta é exatamente sobre isso. Para a Justiça, esse prefeito que foi eleito de Chorós e foi cassado já agora lá no próprio município, o juiz eleitoral de lá cassou o seu mandato. Mas para a Justiça, ele continua em lugar incerto e não sabido. O senhor diz agora que ele está. Na última vez que o senhor esteve aqui, disse que ele estava comandando a prefeitura virtualmente, fazendo reunião com o secretariado do Rio de Janeiro. Agora o senhor disse que ele já voltou e está aqui no Ceará. Então, a nossa Polícia Civil é muito ineficiente. Ou está sendo impedida de fazer o que precisa ser feito. Se todo mundo dá notícia desse prefeito
na cidade X, na cidade Y, determinando que os secretários lá em Choró façam isso, façam aquilo, com a irmã dele comandando a prefeitura de forma indireta. Se todo mundo sabe onde ele está, com certeza a polícia sabe até mais do que o cidadão comum. Está faltando o Estado dizer, olha, a gente quer efetivamente esse criminoso com mandado de prisão atrás das grades. Porque a justiça fez o papel dela, Edson, quando expediu o mandado de prisão. Agora, quem executa o mandado de prisão é o executivo. E qual o esforço do executivo para cumprir esse mandado de prisão? Me responda, governador Eumano. O senhor que disse que ia tratar bandido como bandido, qual foi a operação feita para tentar localizar Bebeto de Choró, prefeito eleito com dinheiro de facção? Segundo a Polícia Federal, a Polícia Civil sabe, a Polícia Militar sabe, todo mundo sabe, mas acho que o governador Eumano não está sabendo ainda que esse prefeito é um criminoso. Capitão Wagner, na última vez, nós estamos caminhando para o final, na última vez que o senhor esteve aqui, o senhor falou que as facções, o senhor repetiu já aqui, que elas estão entrando na política, né? Mas o senhor falou aqui que elas estavam investindo em candidaturas para prefeitos eleitos garantirem para eles a merenda escolar, o lixo, que são dois setores, por exemplo, onde se gasta muito. Educação, educação, saúde e coleta de lixo. E nós falamos aqui da merenda escolar de Fortaleza. Nós não temos nada a ver com esse negócio. Eu acredito que não, né? Aqui eu não vou fazer nenhuma acusação leviana, como você falou e me perguntou, eu tenho que ter muita responsabilidade no que eu falo. Aí eu não posso dizer se houve algum acordo em época de campanha. Tem muitas cidades que a gente sabe que teve. A própria Polícia Federal já fez investigação, tem áudio do financiador, tem mensagem, tem documento, já tem a relação das empresas envolvidas nesse esquema, e é um esquema amplo, né? Todo tipo de serviço que você quiser, eles têm para oferecer, do transporte escolar, da merenda escolar, da iluminação pública, tudo que vocês imaginarem, na venda de medicamentos, das OS para prestar o serviço de gestão na área da saúde. Então, tudo que vocês imaginarem, eles têm de serviço para ofertar, e todo mundo sabe. A Justiça sabe, o Executivo sabe, a Assembleia Legislativa sabe, já tem denúncias de deputados eleitos com auxílio desses recursos, com auxílio de facções. O que falta, de fato, é o Estado dizer, peraí, vamos organizar esse negócio, vamos logo mostrar aqui que esse mandado de prisão vai ser cumprido de fato e a gente não vai tolerar, seja quem for o bandido, que ele venha atuar especialmente na política. O mal de criminosos envolvidos na política é porque a política decide tudo, Edson. É a política que aprova ou desaprova leis, é a política que executa essas leis, é a política que julga essas leis, porque tem muitos cargos dentro do judiciário que acabam sendo cargos políticos, porque tem escolha de governador e etc. Então, isso é muito importante. E para não dizer aqui que eu estou querendo penalizar demais um poder e estou deixando de falar de outros, o que o STF fez recentemente, Edson, permitindo que parentes de juízes, desembargadores e de ministros do STF possam atuar livremente em ações que eles próprios vão julgar, é algo assustador. A denúncia feita recentemente contra o Gilmar Mendes, em virtude de uma questão relacionada à CBF, a CBF contrata um instituto do qual o Gilmar Mendes é sócio. E, de repente, o Gilmar Mendes toma uma decisão voltando ao cargo de presidente da CBF, o presidente. Então, esse tipo de coisa é extremamente perigosa para a democracia. Ou se tem clareza, se tem responsabilidade com essas questões, ou então todos os poderes constituídos de fato vão cada vez mais se desgastar com a população. Capitão Wagner, muito obrigado pela sua entrevista. Espero que a gente tenha esclarecido, que o senhor tenha esclarecido algumas coisas que o nosso internauta, telespectador, tenha tido curiosidade de saber. Satisfação grande, agradecer a TV da Transparência, sempre à disposição. Obrigado.